Êxodo 12, verso 1 ao verso 14. 14 e 14, ambos estão corretos, amém? Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. A ideia que nós temos aqui é que não poderia sobrar nada do cordeiro. Então nós convidaríamos nosso vizinho, calculando para comerem tudo, sem deixar nada. Hoje é feito um cálculo aproximado de 300 gramas de carne por pessoa. Na média, quando se faz, por exemplo, um churrasco. Então, lá também foi feito mais ou menos um cálculo para não sobrar nada do cordeiro, que seria assado. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Cordeiro sem defeito. Nos lembra alguém? O Senhor Jesus. Aqui o Velho Testamento já apontando para o sacrifício vicário de Cristo. Um cordeiro sem defeito. Mas por que o cordeiro? Por que Jesus o cordeiro? João Batista, quando o Senhor Jesus veio para ser batizado, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Amém? Amém. Graças a Deus. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Crepúsculo da tarde, quando os últimos raios de sol ainda estiverem aparecendo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos ou ázimos e ervas amargas a comerão. Poxa, mas não poderia comer com uma batatinha, com uma mandioca? Não. Deus ele manda comer com pães ázimos. O que seria pães ázimos? São pães sem fermento. Isso simboliza santidade, separação. E por que ervas amargas? E não com uma salsinha, uma cebolinha, um coentro, um cominho, algo que realçasse mais o sabor. Por que ervas amargas? Para que o povo que estava escravizado jamais se esquecessem da amargura da escravidão, do jugo, do peso. Já ouviu falar de canga? Canga? Não? Sabe aquele boi que é fujão? Aquele boi que fica atravessando cerca, a vaca fica atravessando cerca? Aí eles colocam sobre o pescoço um aparato de madeira ou outro aparato de outro material para que aquele gado não fuja. Aquilo chama-se canga. Hoje quase não se usa, mas antigamente, na minha época, se usava. Então, jugo também faz um paralelo à canga, ou seja, tira a liberdade. Aqui então, fala que sobre aquela atitude de comer o cordeiro sem defeito,
comer pães sem fermento e ervas amargas, é para que o povo de Israel jamais se esquecesse da amargura da escravidão. Daquele dia tão memorável em que o jugo, a canga foi quebrada, foi arrancada das suas vidas para a liberdade. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Em outras versões, miúdos. O que são os miúdos do animal? Coração, fígado, rim. Então não poderia deixar nada do animal para trás, mas comesse tudo, inclusive a cabeça. Inclusive a cabeça. O que isso nos ensina até aqui? Comer tudo do animal. Lembrando que o animal, esse animal sem defeito, já simbolizava Cristo. Isso quer dizer que eu não posso ter Cristo, o Senhor Jesus, pela metade. Eu não posso ter Jesus só uma parte. Eu não posso viver Cristo só uma parte, um pedaço, parcialmente, mas totalmente. A minha vida tem que ser entregue totalmente para Cristo. Eu tenho que vivê-lo na sua totalidade. Eu não acredito que você, tendo, por exemplo, uma noiva, uma esposa, você queira dividi-la com outro homem. E eu não consigo acreditar que a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada queira dividir vocês com outra mulher. Mas você vai querer a sua esposa para si. Assim como eu quero a minha esposa para mim, não para dividir com ninguém. Então nós fazemos essa figura, essa alegoria para entender que nada do cordeiro poderia ser deixado para trás. Mas se consumisse todo ele, quer dizer, é um pacto, uma aliança integral, total, completa e plena com o Senhor. Não deixareis dele até pela manhã, não deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, digamos, os ossos. Queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos ungidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. A Páscoa vem da palavra pesar, que quer dizer atravessar, passar por cima. Mas como assim atravessar, passar por cima? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Quem passará? O Senhor, o anjo da morte. E ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, ou seja, aquele que nasceu primeiro. Desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Existiam muitos deuses, deuses entre aspas, né? Que o homem cria. Vamos trazer para os dias de hoje. Para muitos, o Deus dele é alguém, o Deus dele é alguma coisa, o Deus dele é o dinheiro, o Deus dele são os bens que ele possui, o Deus dele é um ídolo, é um político. Então, ainda hoje existem deuses que não é o Deus criador dos céus e da terra. Então, o Senhor, ele iria passar ferindo os primogênitos. Ferido no sentido de matando mesmo, tirando o fôlego de vida. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, quando o Senhor vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então quer dizer, quando Deus ele passa pela sua vida, pela minha vida, pela sua vida, e vê a marca do sangue, a morte não passa por essa casa. Ela passa
sobre. Daí o nome pesar, passar sobre, passar por cima e não atingir aquela família, naquela casa na qual existe o sangue do Cordeiro. Vamos trazer para os nossos dias? Você tem a marca do sangue na sua casa? Você tem? Eu tenho. Você tem a marca do sangue na sua casa? Se você tiver, o anjo da morte não passará e não atingirá a sua casa, aqueles que estiverem na casa. Hoje a nossa casa é a nossa vida, que é templo do Espírito Santo. Então o anjo da morte, ele vai passar sobre, ele não vai atingir. Ele vai atravessar sobre, ele não vai atingir. Graças a Deus. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial. O que é um memorial? Algo que sempre deve ser lembrado. Por isso, a Santa Ceia do Senhor, que nos leva ao sacrifício do sangue de Cristo lá na cruz, que nos libertou do jugo da escravidão do pecado. Esse dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, um mandamento, uma escritura perpétua que não tem fim. Por isso que até hoje celebramos a Santa Ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti, Pai Santo, pela Tua preciosa palavra. Agradecemos pelo fôlego de vida, pelo alimento que nos concede todos os dias, seja ele espiritual, seja ele físico. Aleluia! Agradecemos pelo ar que respiramos. Nós sabemos que pelas Tuas muitas misericórdias estamos vivos até o dia de hoje, confiantes, seguros, esperançosos em Ti. Depositamos nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa família, aqueles por quem nós temos orado, aqueles que oram conosco nesse momento, aqueles que vão assistir esse vídeo. Tudo confiamos às Tuas mãos, Pai. Que a nossa vida seja para Te fazer conhecido, engrandecido, exaltado. Todos os dias de peregrinação neste plano terrestre, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.